E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para um julgado bem importante do STF, proferido ontem, tá? A gente ainda nem tem ementa. Não é um julgado tão fácil de entender para quem não conhece bem precatórios, tá? Por isso a gente vai fazer algumas introduções, vamos dizer aqui nesse vídeo, para você entender alguns aspectos fundamentais de precatório, para aí sim você entender a lógica daquilo que foi decidido pelo STF. Esse julgado é importante para PGEs e PGMs? É importante, mas ele é fundamental para as carreiras da AGU, tá? Especialmente AGU propriamente dita e PFN, tá? Uma chance enorme de ser cobrado nessas duas provas, beleza? Lembrando, se você se interessa por concursos de procuradoria, te convido a se inscrever aqui no canal e se gostar desse tipo de vídeo, deixa um like aqui pra gente, beleza? Então vamos lá? Primeiro, já vamos no núcleo daquilo que foi decidido pelo STF. Com esse núcleo em mente, a gente vai destrinchar alguns conceitos aqui para ficar clara a situação para você. Então, olha só. O cancelamento de precatórios não resgatados em 2 anos é inconstitucional, tá? Então, olha só. Nós temos a sistemática de precatórios. Pela sistemática de precatórios, daqui a pouco a gente analisa o caput do artigo 100 da Constituição, mas pela sistemática de precatórios, uma vez expedido esse título de dívida do Estado, né? O Estado, União, Estado ou município deve, expede o precatório. Tem lá o prazo para pagar o precatório. Passou esse prazo de pagamento, o valor ele é depositado, tá? Para que o particular possa receber aquilo que tem direito. Se o particular não vai no banco sacar esse recurso, o que acontece com ele? Nós temos uma lei federal que falava, olha, para os precatórios federais, se passar 2 anos sem sacar o precatório, portanto, nesse caso, haverá o cancelamento do precatório e o dinheiro volta para os cofres públicos. O STF entendeu que essa sistemática é inconstitucional, tá? Então, vamos dar um passo atrás e entender um pouquinho de precatórios aqui. Olha só, começando pelo artigo 100 da Constituição Caput, eu dividi cada frase aqui do artigo 100 para ficar claro, porque cada uma delas tem um núcleo próprio de significado, tá? Olha só. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, ou seja, todos os entes federativos pagam por precatório, tá? Inclusive também suas autarquias e entidades de direito público e, segundo jurisprudência do STF, até mesmo as sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público de natureza não concorrencial, ok? Em virtude de sentença judiciária, só existe precatório derivado de decisão judicial, não existe precatório derivado de decisão administrativa, tá? Inclusive Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é esfera administrativa. Tribunal de Contas tem nome de tribunal, mas não faz parte do Poder Judiciário. Então, Tribunal de Contas não expede precatório, ok? Órgãos do Judiciário expedem precatórios. Tribunais de Justiça, TRFs e TRTs, ok? Far-se-ão exclusivamente em ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos. O que é isso? O Estado paga os precatórios da ordem que eles são inscritos. Então, um precatório que é inscrito hoje vai ser pago antes de um que é inscrito amanhã, tá? Temos um sistema de preferência para créditos alimentares e de superpreferência para precatórios. Não vamos entrar nesse mérito aqui hoje, tá? Saiba que qual é a regra? Paga na ordem cronológica de inscrição do precatório. E é proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. O ponto é o seguinte, o dinheiro para pagar o precatório tem que estar lá na lei orçamentária, tá? A lei orçamentária 2022 estabelece lá, ó, 100 milhões de reais para pagar precatórios. Ok. A lei orçamentária e nem qualquer outra lei pode falar assim, ó, 100 milhões de reais para pagar precatório, sendo que desses 20 milhões deve ser para pagar os precatórios dos policiais. Não pode, tá? Tem que ser simplesmente pagar precatórios. E aí vai pagar, como que a gente sabe qual precatório vai receber e qual não vai? É pela ordem cronológica de inscrição, respeitando o sistema de preferências, ok? Beleza. Esse é o caput do artigo 100 da Constituição. Agora que a gente já sabe aquele basicão de precatório. Uma outra coisa que eu quero que você saiba é que existe a RPV, a requisição de pequeno valor. A RPV é meramente um precatório
de pequeno valor, com um montante menor, na esfera federal é 60 salários mínimos, tá? Então a RPV é um precatório de valor menor, que é pago num período mais rápido também, em 60 dias, tá? Por que isso? Porque como é um valor menor, o legislador, o constituinte, depois o legislador, entenderam que é preferível que se pague logo esses créditos menores para fazer andar melhor a fila, enfim, não penalizar alguém que quer receber só 5 mil reais em virtude de alguém que tem um precatório de 5 bilhões de reais para receber, ok? Então vamos lá. Falado aqui o básico sobre precatório, agora nós chegamos na Emenda Constitucional 99 de 2017. Essa Emenda Constitucional 99, ela fez uma série de alterações no sistema de precatórios e principalmente alterações na ADCT, tá? Criando algumas regras transitórias, dilatando o prazo para pagamento dos precatórios e prevendo a hipótese de cancelamento do precatório, tá? Então vamos ver essa hipótese que a Emenda Constitucional 99 trouxe. Olha só, artigo 101, parágrafo 2º. O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidos no parágrafo 1º desse artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos. O que esse parágrafo 2º está falando? Ele está simplesmente falando de onde vem o dinheiro para pagar os precatórios. Cria lá algumas fontes e fala, olha, agora aqui vou elencar outras fontes para pagar os precatórios. E aí veja o que diz o inciso 4. A totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor, efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, ou seja, o Constituinte falou aqui o seguinte, olha, quando nós tivermos precatórios e RPVs e na data aqui em que foi feita essa medida provisória, ou seja, em 2017, se nós temos um precatório ou RPV que foi expedido ainda em 2009 ou anteriormente e até hoje não foi sacado, então nós vamos cancelar esse precatório ou RPV, tá? E usar esse recurso, portanto, para pagar novos precatórios, tá? Então veja que a Emenda Constitucional, ela previu uma hipótese de cancelamento de precatórios antigos. E aí você entende a sistemática aqui. Pensa o seguinte, olha, foi expedido o precatório lá em 2005, tá? Expedido o precatório em 2005, vamos dizer ali, em 30 de maio de 2005, expediu o precatório. O poder público vai ter até quando? Até 31 de dezembro de 2006 para pagar esse precatório. Aí imagine que chegou em outubro de 2006, a União foi lá e depositou na conta judicial ali na Caixa Econômica Federal, depositou lá R$1 milhão para esse precatório. E esse dinheiro está parado lá até hoje. O dono do dinheiro simplesmente não foi receber. Você pode achar isso um absurdo, como é que alguém tem 1 milhão e não recebe? Mas acontece com relativa frequência, tá? Até porque os processos judiciais demoram tanto que às vezes as pessoas esquecem que tem aquele recurso para receber, às vezes o advogado dá mole também, enfim. É muito comum ficar o dinheiro parado em precatório, tá? E aí o que acontece? Nesse caso, quando chegou aqui em 2000, esse dinheiro ficou parado lá de 2006 até 2017. Quando chegou aqui a Emenda Constitucional falou, olha, pô, o que é de 2009 para trás, pode cancelar o precatório e vamos usar o dinheiro para pagar novos credores da Fazenda Pública, que vamos pagar novos precatórios com esse dinheiro dos precatórios antigos, beleza? Esse conteúdo da Emenda Constitucional não foi questionado perante o STF, nessa ADI que foi julgada agora, tá? O que foi questionado é o conteúdo da Lei 13.463, tá? A Lei 13.463 estabeleceu o seguinte, olha, nós temos um prazo de 2 anos para o credor sacar o seu precatório, tá? Sacar o montante do precatório. Se ele não fizer isso, cancela essa requisição de pagamento e vamos usar esse recurso para outras finalidades públicas, tá? É isso que a lei disse. Vamos ver aqui, olha só. Ficam cancelados os precatórios e as RPVs federais e por isso esse julgado ele é importante especialmente para as carreiras da AGU, tá? AGU-PFN. Magistratura Federal também com certeza vai cair bastante isso em prova, tá? Por quê? Porque o que foi declarado inconstitucional era esse artigo 2º que previa a situação para os RPVs e precatórios federais, tá? Logo, essa é uma lei
de aplicação federal, de aplicação só para a União. Não é uma lei de aplicabilidade nacional, tá? Que vale para a União, Estados, municípios e DF. Essa hipótese aqui valia só para a União. Então, quando nós temos RPVs e precatórios federais que não tenham sido sacados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos, era possível fazer o cancelamento. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo, tá? O Supremo entendeu que fere uma série de dispositivos constitucionais termos essa previsão de cancelamento de um precatório por causa do decurso de tempo. E aí vamos ver quais são os fundamentos básicos do STF aqui. Olha só, os fundamentos que o STF usou. Não há prazo previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal tem diversos parágrafos ali naquele artigo 100 que tratam de diversas regras diferentes para precatório. Nenhum deles estabelece um prazo. Fala, olha, o credor tem 5 anos, tem 2 anos, tem 10 anos para sacar o precatório. Tem nada disso lá. Portanto, não poderia o legislador criar limitações onde o Constituinte não criou. Isso é uma tese do STF. Mais uma. Afronta os princípios da segurança jurídica, da garantia da coisa julgada e do devido processo legal. Por que afronta esses princípios aqui? Porque o precatório ele é expedido quando nós temos o trânsito em julgado da decisão judicial. Então o STF falou, olha, o judiciário foi lá, julgou em primeira instância, segunda instância, a causa subiu para o STF e para o STJ, no fim das contas foi decidido, União, você tem que pagar 10 milhões, tá? Foi decidido, depois de anos tramitando na justiça, transitou em julgado. Não pode agora a União, passando o poder ali para o sistema financeiro, né, para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil que administram essas contas de precatório aqui, chegar simplesmente e falar, olha, passou 2 anos particular, então você perdeu, agora está cancelado aqui seu precatório, ok? A STF entendeu que não pode. E viola o princípio da separação de poderes e da efetividade da jurisdição na medida em que cria obstáculo ao cumprimento de condenações judiciais. Esses são os 3 argumentos base do STF. Foi uma decisão tecnicamente tranquila? Não, tá? Tanto que foi 6-5 no STF. 5 ministros entenderam que poderia sim ter esse cancelamento do precatório, bastava intimar antes o credor. Me parece até um posicionamento bem razoável, até porque a própria lei permite a reinscrição do precatório depois de cancelado. Tá? Então, assim, mesmo cancelando, seria possível posteriormente salvar esse direito aqui do credor, tá? Mas não foi o que a maioria do STF decidiu. A maioria do STF decidiu, e é isso que você vai levar para sua prova, especialmente a AGU e PFN, né? Que o precatório federal, inclui nesse precatório a RPV, tá? Então, precatório e RPV federais não podem ser cancelados pelo mero decurso de tempo, tá? É inconstitucional esse prazo de 2 anos. E aí fica uma pergunta final que o STF não respondeu, tá? O que acontece com os precatórios não levantados? A princípio, vai continuar o depósito judicial do valor do precatório até o infinito, tá? A princípio, a gente não tem uma solução de tempo para essa situação. Quem estabelecia essa situação, essa solução de tempo era a lei, que falava, ó, em 2 anos cancela o precatório. Como a lei foi declarada inconstitucional e nós não temos uma nova norma para colocar no lugar, então fica parado. Então, se depositarem um precatório no valor de 3 milhões para o João da Silva e o João da Silva nunca ir sacar esse dinheiro vai ficar lá parado assim, rendendo, né, na conta judicial. Ok? Essa é a situação atual. Nada impede, claro, que no futuro, daqui 10 anos, a gente tenha uma outra emenda constitucional falando, olha, todos os precatórios expedidos de 2022 para trás ficam cancelados. Talvez se faça isso no futuro. Agora, no momento presente, atual, esses precatórios não serão cancelados. Ficarão lá até o infinito, esperando o seu credor ir levantá-los. Beleza? É isso. Espero que tenha ficado claro para você e vamos juntos.